No Brasil, o racismo é um tabu. Muitos brasileiros gostam da ideia de que não somos racistas, mas, infelizmente, os dados evidenciam uma realidade muito mais desagradável. O preconceito racial é toda e qualquer forma de expressão que discrimina uma etnia ou cultura por considerá-la inferior ou menos capaz. Também designado de racismo ou preconceito de raça, ele já existe na humanidade há muitos anos e não só no Brasil, mas no mundo todo. É importante referir que o próprio conceito de raça é uma construção social usada para definir o que na verdade é uma etnia, pois as chamadas raças humanas não existem como entidades biológicas, somos todos resultado de uma mistura de raças. Apesar de a maioria das pessoas só considerar a etnia negra quando o assunto é preconceito e racismo, atualmente esse problema moral e social também é sofrido por outras etnias. Não é novidade, por exemplo, que pessoas brancas que praticam alguma atividade que tem o hábito originado na cultura negra serem julgados como incorretas por estarem fazendo o que chamam de coisas de negros ou afirmam isso não é para brancos, atribuindo determinados gostos ou capacidades ao indivíduo com a justificativa de que tal ato é uma característica da etnia a qual ele pertence. Neste vídeo, falaremos sobre alguns fatos conhecidos a respeito do preconceito racial no Brasil e no mundo. Agora que sabemos o que é o preconceito racial, precisamos entender que existem tipos do mesmo. E se fôssemos fazer uma comparativa entre as realidades do Brasil e Estados Unidos, nós teríamos basicamente dois tipos, os de marca e os de origem. Os de marca é quando o pretexto do preconceito racial está atrelado às características e manifestações físicas desse indivíduo, sua fisionomia, seus gestos, seu sotaque. Quando é levado em consideração a descendência desse indivíduo, ou seja, a qual grupo étnico ele é descendente, isso é chamado de preconceito racial de origem. Quanto ao modo de atuar de cada um, o preconceito de marca ele é uma preterição, ou seja, o ato de desprezar. No caso do preconceito de origem, ele vai ser uma exclusão incondicional dessas pessoas no que se diz a respeito às situações e recursos pelos quais elas venham competir com os que fazem parte do grupo discriminador. Considerando o contexto histórico, observa-se uma superioridade racial de determinados grupos sociais sobre outros. Entre 1501 e 1870, milhões de africanos foram raptados, vendidos como escravos e transportados para o continente americano. Além disso, a prática da escravidão com severos castigos físicos fez com que, no Brasil, a tortura fosse legalizada. Quando abolida, a prática do açoite e espancamento era amplamente difundida e continuou sendo praticada por agentes policiais, mesmo que por lei fosse proibida. Outro aspecto importante é a abolição sem a criação de mecanismos que integrassem a população negra à sociedade, que levou essa população a continuar na pobreza. Somente em 3 de julho de 1951, o Congresso Nacional aprovou uma lei que ficou conhecida como Lei Afonso Arinos, a qual criminalizava a discriminação por raça ou cor. E é na Constituição de 1988 que é estabelecido como objetivo a lei que diz: promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Em relação ao preconceito racial existente nos Estados Unidos e no Brasil, vale lembrar que eles constituem exemplo de dois tipos de situações raciais. Um em que o preconceito racial é manifesto e incontestável, e outro em que o próprio reconhecimento do preconceito tem dado margem a uma controvérsia difícil de superar. No Brasil e nos Estados Unidos, o preconceito racial difere principalmente em intensidade, embora tanto nos Estados Unidos como no Brasil não se possa negar a existência de preconceito racial. As diferenças que ocorrem nas manifestações são tais que se impõem o reconhecimento de uma diversidade quanto à natureza. O preconceito, tal como se apresenta no Brasil, foi designado por preconceito de marca, que se exerce em relação à aparência. E nos Estados Unidos, a designação de preconceito de origem, o qual basta a suposição de que um indivíduo descende de um certo grupo étnico. No Brasil, pode opor maior resistência à admissão de um indivíduo de cor que a de um branco. Nos Estados Unidos, as restrições impostas ao grupo negro se mantêm independentemente de condições pessoais como a sua ocupação. Assim, a concepção de branco e não branco varia no Brasil em função do grau de mestiçagem e de indivíduo para indivíduo. E nos Estados Unidos, ao contrário, o branqueamento pela miscigenação, por mais completo que seja, não implica a incorporação do mestiço ao grupo branco, mesmo de cabelos sedosos e louros, pele alva, e sem nenhum característico que se possa considerar como negrose, por mais esforço que faça, para todos os efeitos sociais, o mestiço continuará sendo negro. Assim, no Brasil, a intensidade do preconceito varia em proporção direta aos traços negroides, e tal preconceito não é incompatível com os mais laços de amizade.
Nos Estados Unidos, o preconceito tende a ser antes emocional e racional que intelectivo e estético. Por isso, suas manifestações tomam a forma de exclusão e segregação intencional da população negra em relação aos aspectos da vida social.